Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo. Que culto glorioso, que presença de Deus extraordinária em nossas vidas. Se o culto terminasse agora, eu voltaria para minha casa satisfeito, realizado. Eu vou falar algo para os irmãos aqui. Não se escandalize, mas vai ter culto aqui na Rocha Eterna, que não vai ter nem pregação, porque a glória de Deus vai ser tão grande, que vidas sairão impactadas pelo poder do Espírito Santo. A gente não vai nem precisar fazer apelo, e as pessoas vão se curvar diante do altar, entregando a sua vida para Jesus. Eu acredito nesse avivamento, e ele chegou aqui na nossa igreja. Os céus estão abertos sobre esta casa. Eu quero meditar com os irmãos em um texto da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 24, versículo 15, e o versículo de número 16. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Minha gratidão a Deus sempre por poder estar nesse púlpito, ministrando a sua palavra. Gênesis capítulo 24, versículo de número 15. Os irmãos que encontraram o texto, por bondade, digam amém. Os que não trouxeram a Bíblia ou o smartphone, acompanhe aí na tela. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, em outras versões diz orar ou pedir, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Diga, cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte. Diga, desceu à fonte, e encheu, diga, e encheu o seu cântaro, diga, o seu cântaro, e subiu. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Amém. Meus amados irmãos, noiva de Cristo, nós acabamos de ler 2 versículos da palavra de Deus, versículos estes que se encontram no livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro da criação, o livro que revela como tudo começou e existe até os dias de hoje. Esses 2 versículos que ora lemos fazem parte de um texto e de um contexto bem familiar da igreja do Senhor, e principalmente daqueles que meditam na palavra de Deus. O capítulo de número 24 do livro do Gênesis, ele vai apresentar alguns personagens, e esses personagens são os protagonistas, os principais da história que está sendo desenrolada neste capítulo. E esses 4 personagens, eles estão envolvidos em um propósito a qual Deus estabeleceu na eternidade, mesmo antes deles nascer
vinha ao mundo dos homens. Eu estou falando de Abraão, o primeiro personagem. Abraão, o patriarca, o peregrino. Abraão, o pai da fé. Abraão, a base ou o pai de 3 grandes religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O segundo personagem que eu falo é o servo de Abraão. A Bíblia não vai trazer o seu nome, mas segundo a tradição judaica, era Eliezer, o servo mais antigo da casa de Abraão, cujo nome significa Deus é o meu auxílio, ou Deus é quem me ajuda. Eliezer tinha aproximadamente 70 anos de idade. O terceiro personagem que se destaca nesse texto é Isaque, a promessa, o bem maior de Abraão, a totalidade de Deus na vida de Abraão era Isaque. E o quarto personagem é Rebeca. Rebeca, aquela que está esperando o esposo, ou na verdade, Rebeca é aquela que está em sua casa, uma mulher de aproximadamente 30 a 35 anos de idade. Rebeca, filha de Betuel. Betuel, cujo nome significa casa de Deus ou habitação do Altíssimo. Eu quero usar esses 4 personagens como base, como espinha dorsal de algumas verdades que eu quero partilhar com a Igreja de Cristo esta noite. E dizer que o capítulo de número 24, ele começa de uma forma muito linda, muito impactante. O versículo de número 1 vai nos dizer, apresentando o primeiro personagem, que era Abraão. O texto diz que ele já era um homem de idade avançada. Abraão já era um homem velho, de aproximadamente 140 anos de idade. E o versículo de número 1 vai terminar dizendo que o Senhor abençoou Abraão em tudo. A expressão em tudo me chama muito a atenção, porque me faz entender, compreender, que todas as áreas da vida do patriarca foram alvos da bênção do Deus eterno. Quando a Bíblia diz que Deus lhe abençoou em tudo, a Bíblia está dizendo que todas as áreas da vida de Abraão foram alvos da bênção do Deus eterno. E quando eu digo todas as áreas da sua vida, eu digo à luz da Bíblia. Área espiritual, Abraão teve sucesso. Não houve homem na Bíblia que recebeu esta característica ou esta identidade de Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Abraão foi o único homem na Bíblia a ser chamado de amigo de Deus. Abraão teve sucesso na vida espiritual. Abraão também foi abençoado na área familiar. Sim, em Gênesis capítulo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus visitou Sara e deu a Sara o que prometeu a Abraão em Gênesis 12, o filho, Isaque. Abraão não tinha falta de nada na família. Abraão tinha um casamento abençoado, um filho abençoado, uma família não perfeita, porque não existe família perfeita, mas uma família regada com as bênçãos de Deus. Outra área que foi alvo da bênção de Deus na vida de Abraão foi a área material. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo de número 24, versículo de número 35, que Deus
deu a Abraão ovelhas, vacas, prata, muito ouro, muitos servos e servas, e camelos e jumentos. Abraão era um dos, ou por que não dizer, o homem mais rico em seu tempo, em sua época. Deus prosperou a vida de Abraão. Abraão teve sucesso na vida espiritual. Abraão teve sucesso na vida familiar. Abraão teve sucesso na vida financeira. E toda esta bênção na vida de Abraão era resultado de esforço, de dedicação, renúncia e obediência a Deus. Não existe palavra profética que vai mudar o curso da nossa vida se nós não entrarmos pelo caminho da obediência, se nós não entrarmos pelo caminho do esforço, pelo caminho da dedicação. O que Abraão tinha, o que Abraão vivenciava, era resultado de seu esforço e de sua fidelidade a Deus. Mas, tendo Abraão tudo o que ele queria, a Bíblia me faz entender que surge uma necessidade. E qual é a necessidade do patriarca? É casar o seu filho, é casar o seu menino, que já era um homem de aproximadamente 40 anos de idade. Isaac já era um homem formado, preparado, pronto para constituir família. Isaac foi instruído, ensinado pelo seu pai, cresceu ao lado de seu pai, e a Bíblia diz que o seu pai lhe deu tudo o que ele tinha, o que ele possuía, porque Abraão vê a necessidade de casar Isaac, primeiro, para dar sequência à promessa, ou continuidade à promessa, que Deus lhe fez em Gênesis 12, dizendo: far-te-ei uma grande nação, será numerosa como as estrelas dos céus e a areia da praia. A promessa se cumpre em Isaac. Isaac é a semente, mas Isaac precisa casar, ter filhos. Os filhos de Isaac precisam casar, assim sucessivamente, tendo filhos, e a promessa vai crescendo, a promessa vai permanecendo dia após dia. A necessidade de Abraão é casar Isaac, para Isaac dar sequência à promessa, continuidade à promessa. A segunda necessidade de Abraão é porque Isaac já é um homem formado. Isaac tem 40 anos de idade. Como diz, ele não pode ficar para titio, ele tem que casar. Então Abraão vai chamar o seu servo de confiança, aquele que a Bíblia diz no versículo de número 2, que tinha o governo da casa de Abraão em suas mãos. Quem é o servo de confiança? É Eliezer. Eliezer era o administrador da casa de Abraão, dos bens de Abraão, de tudo que Abraão possuía, passava pelas mãos de Eliezer. Ele vai chamar Eliezer e vai dar esta incumbência, esta responsabilidade. E ele diz: Eliezer, você vai até a minha terra, a minha parentela, e vai buscar do meio da minha parentela uma mulher para o meu filho Isaque. Esta mulher não pode ser da terra que estamos vivendo, da terra dos cananeus. Abraão está dando algumas orientações, algumas recomendações de como a mulher, da onde a mulher devia ser, do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da terra de seus antepassados. Abraão, quando faz este pedido, ele está dizendo: eu quero uma mulher de caráter, eu quero uma mulher que sirva ao mesmo Deus.
Eu quero uma mulher que tenha o mesmo padrão de vida espiritual como Isaac, meu filho, tem. Porque eu ensinei o meu filho a ser um servo de Deus, comprometido com Deus. Eu ensinei o meu filho a viver uma vida íntegra, reta. E há necessidade dele casar-se com uma mulher no mesmo perfil, com o mesmo caráter, com a mesma responsabilidade. Uma moça comprometida com o Deus vivo. A Bíblia diz que quando Eliezer escuta essas palavras de Abraão, esse pedido de Abraão, a Bíblia diz que ele pergunta a Abraão: e se a mulher não quiser vir comigo, o que farei com o teu filho? Abraão responde que o meu filho não torne aquela terra. Abraão está dizendo: não insiste naquilo que não deu certo, não insiste naquilo que não é para ser. Tem muita gente que insiste naquilo que não é para ser e acaba se frustrando, acaba se decepcionando. Oh, meu Deus do céu, que o meu filho não torne a esta terra, aquele lugar. A Bíblia diz que Eliezer, então, ele pega a sua mão direita e coloca debaixo da coxa de Abraão. Eliezer está fazendo um juramento, e este juramento quer dizer: está selado, está ratificado, meu Senhor. Farei conforme o Senhor está me pedindo, farei conforme o Senhor está me ordenando. E a Bíblia diz que Eliezer sai, mas ele não vai sair sozinho. Eliezer vai levar 10 camelos, 10, o número da totalidade. Não existe número maior do que 10. Eliezer vai levar uma boa parte da fazenda de Abraão, vai levar alguns servos e servas, vai levar muito ouro e muita prata, vai levar alguns pendentes e correntes de ouro, e vestimentas para a mulher, a qual Deus já havia preparado para Isaac. Aleluia! Mas eu preciso dizer algo aqui esta noite. A viagem que Eliezer vai fazer, o caminho que Eliezer vai percorrer, não é um caminho curto, não é uma viagem curta. Geograficamente falando, eles estavam em Berseba, de Berseba a Mesopotâmia. Mesopotâmia não é um país, é uma região de várias cidades, chamada também de 2 ou entre rios, o rio Eufrates. A Bíblia diz que é uma viagem de aproximadamente 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros, meus irmãos. Se Abraão, quando foi oferecer Isaac no Monte Moriá, na terra de Moriá, ele demorou aproximadamente 3 dias para percorrer 100 quilômetros. Eliezer, com os servos e servas de Abraão, para percorrer 1.200 quilômetros, eles vão levar aproximadamente de 30 a 32 dias sobre o camelo, a pé. A viagem é uma viagem exaustiva, a viagem é uma viagem perigosa, mas a promessa era certa, o propósito era certo. Deixa eu aplicar isto esta noite, porque até aqui eu estou fazendo o pano de fundo da história. Então deixa eu aplicar. Talvez você esteja em um caminho, e este caminho é um caminho dificultoso, é um caminho perigoso. Na verdade, a nossa caminhada cristã é cheio de perigo.
é cheio de obstáculos, é cheia de dificuldades, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Por mais que o caminho seja difícil, longo, por mais que a viagem seja perigosa, há uma promessa, e esta promessa é certa. Há uma promessa, e esta promessa não caiu por terra. Aleluia, você não pode parar no meio do caminho, porque a promessa irá se cumprir. Quem acredita nesta verdade, levante a tua mão lá em cima e celebre uma palavra de louvor a este Deus. 1.200 quilômetros, quase 32 dias de viagens. Ele sai de Berseba, da casa de Abraão, com essa irresponsabilidade, com essa incumbência. E a Bíblia diz que quando ele vai chegando próximo à terra de Abraão, ele vê a fonte, o poço, na entrada da cidade. Era de costume as cidades antigas, dos tempos primórdios, ter fontes, poços na entrada delas, para saciar a sede dos viajantes, dos peregrinos. A Bíblia diz que ele chega na fonte, no poço, ele faz os seus camelos se ajoelhar, ele está cansado. E a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração, e a oração dele é uma oração ousada. Ele faz uma prova com Deus, e ele diz: Senhor Jeová, se o Senhor acha graça em mim, e ao meu senhor Abraão, dá hoje benevolência a este servo. As filhas dos homens saem de suas casas no final da tarde, e a moça que chegar na fonte, eu pedir água, e ela dá água para mim beber, e oferecer água aos meus camelos, esta é a mulher que o Senhor designou para Isaque. A oração dele era que ela, se eu pedir água, que ela me ofereça, ou que ela me dê. Mas ela não disse, ele não disse, melhor dizendo, que eu vou pedir água para os meus camelos. Ele não disse isso. Ele disse: se ela oferecer água aos meus camelos, porque você vai entender, porque dar água para camelo não é qualquer um, não é qualquer uma. E a Bíblia diz, eu gosto do versículo de número 15, a Bíblia diz que enquanto ele falava, ó glória, ou enquanto ele orava, ó glória, Deus vai materializar a oração dele. Deus vai trazer a existência do que ele está pedindo. Isto é profético, porque enquanto você ora aqui, enquanto você intercede aqui, enquanto você clama aqui, Deus está trazendo a existência do que você pediu, do que você clamou. Você pensa que no momento em que a pastora estava orando aqui, o céu não se moveu em prol da tua oração? Esta semana você vai ter resposta. Dentro da tua casa você vai ter resposta. Lá no teu casamento você vai ter resposta. Deus vai trazer a existência do que você está pedindo. Ele detalhou a oração para o eterno, e Deus vai mostrar em detalhes para ele através de Rebeca. A Bíblia diz que vem Rebeca, filha de Betuel. Irmãos, filha de Betuel. Betuel significa casa de Deus, ou morada do Altíssimo. O ambiente em que Rebeca nasceu já era um ambiente espiritual. A casa em que Rebeca cresceu era uma casa
de padrões divinos. Era uma moça de Deus, era uma mulher de Deus. E a Bíblia diz que ela vem com um cântaro sobre o seu ombro, um cântaro de barro, de aproximadamente 12,5 quilos, porque era um cântaro que, quando era cheio, era de 12,5 litros de água, ou de vinho. Mas esse cântaro aqui era para ser cheio de água. Ela vem com o cântaro sobre os ombros. Isso é no final da tarde. E a Bíblia diz que Eliezer vai descrever ela, vai trazer as suas características. Além dela trazer o cântaro sobre o seu ombro, que fala de responsabilidade, ela era donzela, era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Quando ela sobe, Eliezer, dá um pouco de água para mim beber. E a Bíblia diz que ela vem e dá água para Eliezer beber. Aí ela vê os camelos, pastor José, os camelos todos com os joelhos dobrados diante da fonte. O que ela faz? Ela desce na fonte, enche o cântaro e diz: eu vou dar agora água para beber aos teus camelos. Eu vou dar água agora para os seus camelos. Ela joga o cântaro com a corda, puxa. O cântaro vem cheio. Ela dá água para beber a um camelo. Um camelo bebe aproximadamente 100 litros de água. 100 litros de água. O cântaro cabe 12,5 litros de água. Para ela saciar um camelo, matar a sede de um camelo, ela tem que descer 8 vezes a fonte. 8 vezes a fonte, para matar a sede de um camelo, que vai dar 100 litros de água. São 10 camelos. Para ela matar a sede de 10 camelos, ela tem que descer quantas vezes? 80 vezes na fonte. 80 vezes. Ela desce, enche o cântaro e sobe. Ela desce, enche o cântaro e sobe. Ela desce, enche o cântaro e sobe. A primeira vez é fácil. A segunda vez está leve. A terceira vez está suave. A quarta vez já vai pesando. Pesando. Mas ela não desiste. Enquanto os camelos não tomarem toda a água, ela não para. Aí você pergunta, por que ela não desistiu? Por que ela não parou? Ela estava cansada, descendo 80 vezes da fonte e subindo 80 vezes para dar água aos camelos de Eliezer. Por que ela não parou? Porque ela estava envolvida em um propósito. Ela estava envolvida em um propósito. Ela não sabia deste propósito, mas ela estava regida, envolvida por este propósito. Deixa eu dizer uma verdade aqui esta noite. Sabe por que você não parou? É por causa do propósito. Sabe por que você não desistiu? É por causa do propósito. Sabe por que você não abriu mão deste cântaro? É por causa do propósito. Sabe por que você não abandonou tudo e todos? É por causa do propósito.
Sabe por quê? Você não abandonou a igreja, é por causa do propósito. Já falaram para você desiste, já falaram para você não dá mais jeito, não tem mais jeito, mas você continuou descendo e subindo, descendo e subindo, descendo para encher o cântaro e subindo cheio, cheio, cheio. Aleluia, você pode descer até vazio, você pode descer até no seco, mas quando você sobe cheio, 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 cheio da graça, cheio da revelação, cheio de uma palavra. Ela estava envolvida por este propósito, ela estava envolvida na promessa. Na verdade, ela era a promessa, ela era a mulher a qual Deus havia preparado para Isaac. E sabe o que eu acho tão interessante? Que ela não só está servindo a Eliezer, porque Eliezer orou, mas ela está servindo a Eliezer porque ela é generosa, ela é bondosa, e a generosidade dela vai mudar o curso da vida dela a partir deste momento aqui. O serviço dela para o servo de Abraão vai mudar o rumo da história dela. Oh glória! Às vezes você não entende porque você faz algumas coisas, mas a eternidade entende e aceita. E isso que você está fazendo está gerando promessas no mundo espiritual. Aleluia, isto vai mudar o curso da sua vida. Eu estou sentindo uma graça do alto aqui hoje. E Deus está dizendo: não pare de servir, não pare de adorar, não pare de ajudar, não pare de estender as mãos, não pare de ser servo, não pare de contribuir, não pare, não pare, não pare, porque isto vai te levar a um nível mais alto. Recebe esta palavra no teu espírito esta noite. Aleluia. Ela faz conforme Eliezer pediu, e também conforme a sua bondade. Eliezer entende que ela é a mulher a qual Deus havia preparado. E a Bíblia diz que Eliezer pega alguns pendentes de ouro, correntes, coloca no braço de Rebeca, a corrente sobre a sua cabeça, corrente sobre o seu pescoço. Rebeca entende que aquele homem está ali por um propósito. E qual é o propósito? Casamento. Porque nenhum homem colocava um pendente de ouro no braço de uma mulher, no pescoço de uma mulher, se não tivesse o interesse de casar-se com ela. Ela está ficando ataviada, preparada para o noivo. Eu não quero olhar só para esse texto dentro da sua literalidade, mas eu quero olhar para esse texto fazendo uma comparação, uma analogia. Rebeca não é uma simples mulher, por mais que tenha as suas qualidades, as suas virtudes. Rebeca, ela é o tipo da igreja de Cristo. Ela é o tipo da noiva de Cristo. A Bíblia diz que ela vinha com o cântaro sobre o seu ombro. Isto fala de responsabilidade, de trabalho árduo. As mãos de Rebeca eram calejadas por causa do cântaro, por causa do seu trabalho. Ela tinha que, além de levar água para a sua família, ela tinha que levar água para os servos e servas, e dar água para todos os animais de sua casa. Isto fala de responsabilidade. Quando se viu uma mulher com um cântaro sobre o ombro, eles diziam: ali vai alguém que tem responsabilidade, ali vai uma mulher
que cuida da sua família, que cuida da sua casa. A igreja, ela também tem o cântaro sobre os seus ombros. E o cântaro que está sobre os ombros da igreja é a responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação. Oh glória! Qual é a responsabilidade da igreja? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, pegarão em escorpiões, se tomarem alguma coisa mortífera, dano algum lhe fará. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. A responsabilidade da igreja é anunciar as boas novas de salvação. Se você não anuncia as boas novas de salvação, eu preciso te dizer, você é um irresponsável, você é um negligente. Porque a responsabilidade da igreja é anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo em breve voltará. A esta responsabilidade da igreja. A Bíblia diz que Rebeca era formosa. O nome Rebeca significa aquela que atrai os olhares, aquela que chama atenção. Mas a beleza de Rebeca, a formosura de Rebeca, não é só uma beleza exterior, mas é uma beleza interior. Além dela ser bela por fora, ela é bela por dentro. Seu caráter, sua índole, sua boa reputação, sua generosidade, sua bondade, sua fidelidade, suas responsabilidades tornava ela mais bela do que as demais mulheres que iam até a fonte. A igreja de Cristo é bela, a igreja de Cristo é formosa. Eu gosto quando o sábio Salomão vai escrever para a igreja, ou melhor, para a Sulamita. E a Sulamita é um tipo da igreja de Cristo. Salomão, no capítulo 6, versículo 10 de Cantares, ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como alva, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? A igreja é formosa, a igreja é bela, a igreja é linda. A igreja não é raquítica, anêmica, atrofiada. A igreja não é uma igreja gélida, parada, não. A igreja, ela é bela. A igreja, ela tem a imagem do seu Criador. A igreja é como o sol que brilha ao meio-dia. A igreja pode estar lá na favela, mas o que torna ela bela não é as suas paredes, não é as suas cadeiras, não. O que torna a igreja bela é a presença de Cristo, a presença do noivo, a glória do noivo sobre ela. E eu vou encerrando aqui. A Bíblia diz que Rebeca era pura. Nenhum homem havia tocado em Rebeca. Rebeca se guardou para o seu esposo, para o seu marido. A igreja de Cristo, por mais que o mundo tenta sujá-la, por mais que o mundo tenta manchá-la, as vestimentas dela continuam alva, como a neve. O inimigo tenta sujar a igreja dioturnamente, gerando escândalos, trazendo problemas, situações que a mídia propaga, divulga escaradamente. Mas a igreja não se suja, porque a palavra, na ação do Espírito Santo, limpa ela.
Quando o inimigo tenta sujar a igreja, o Espírito Santo vem com a palavra e diz: aqui não fica sujeira, aqui não fica mancha. O apóstolo Paulo, aos Efésios, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é ataviada, assim como Rebeca foi ataviada. Quando Rebeca aceitou o desafio, a chamada, o propósito, a Bíblia diz que Eliezer vai lhe dar vestimentas, vai lhe dar joias, sandálias, para ir ao encontro do noivo. A noiva, ela é ataviada para ir ao encontro do noivo. E a Bíblia diz que ela sai ao encontro de Isaac. Aonde estava Isaac? Isaac estava no campo, fazendo o quê? Orando, porque Isaac não queria um casamento errado, Isaac queria um casamento certo. E a oração, ela faz a gente acertar. A oração não deixa você errar, ela te dá discernimento, sensibilidade do que vem de Deus e do que vem do mundo. Isaac está orando no campo, lugar alto, e Rebeca está vindo, lugar baixo, em direção de Isaac. A última característica da igreja: a igreja caminha em direção ao noivo. A igreja está em rumo aos céus. Nós não estamos neste mundo para permanecer neste mundo, ficar neste mundo. O nosso caminho é o céu. O noivo nos espera. E a Bíblia diz que Isaac avista ela de longe. Quando Isaac avista ela de longe, ela pula do camelo, joga o véu sobre a sua cabeça. E olha que coisa linda, é ela vindo na direção de Isaac, Isaac vindo na direção dela. Assim vai ser o arrebatamento, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses: quando a última trombeta tocar, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Oh, bendita seja essa esperança! Fica de pé comigo, igreja. Essa é a nossa bendita esperança. Esse é o nosso desejo. Aqui nós não vamos ficar. Aqui nós não vamos permanecer. Cristo vem nos buscar. Eu não sei você, mas de uns dias para cá eu tenho sentido uma graça tão forte na minha vida, que eu acho que Jesus vai voltar a qualquer momento. Domingo eu saí do culto aqui, falei para o pastor Elcio: culto bom é culto que a gente tem saudade do céu. Culto bom é culto que a gente quer ir para o céu. Nós nunca estivemos lá em corpo, mas o nosso espírito veio de lá. Isto revela porque temos saudades do céu, queremos o céu. Aleluia. Feche os teus olhos. Aonde você está, o propósito e a promessa de Deus é maior do que a proposta do diabo. Não negocie os teus valores. Não negocie a promessa que Deus lhe fez. Nesta última hora, as propostas do inferno têm sido grandes, atentadoras.
Mas Deus está falando essa noite: não negocie, aguente firme, descendo, orando, buscando a face do Todo-Poderoso. Você pode estar vazio, você pode estar no seco, mas continua descendo, porque quando você subir, você sobe cheio, cheio, cheio. A igreja que Cristo vem buscar não será uma igreja vazia, será uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de esperança. Se os dias têm sido calamitosos, dificultosos, e tem tentado roubar a tua fé, a tua esperança, esta noite, através da palavra de Deus, recebe fé,